Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente repercutir o que foi o vestiário e o bastidor do Internacional após essa goleada acachapante. 7-1 em cima do Santos, a maior goleada do Campeonato Brasileiro. O Inter já não é mais o pior ataque, já sobe na tabela, se distancia do Z4 e agora, de fato, é pensar em voltar a vencer fora de casa e sim, um pensamento na permanência de Eduardo Cudê, porque o pedido do vestiário é pela permanência e a manutenção do técnico argentino para 2024. E ele falou, inclusive, se ele vai ficar se tiver outra proposta, se a ideia é permanecer, se essa ideia passa pelo presidente Alessandro Barcelos e pelo grupo para 2024, e a gente vai repercutir o que foi o vestiário do Inter após essa vitória contra o Santos. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Quem aproveitou o código DIAS no primeiro depósito ganhou 20% de free bet lá em KTO.com. Avisamos que seria a vitória do Inter. Eu confesso que eu não imaginava 7-1 da forma que foi, soberania completa do Inter na partida, goleado, o Santos não viu a cor da bola, encontrou um gol depois de uma bola parada, mas o Inter venceu e venceu muito bem. E eu quero aqui repercutir o que foi o vestiário e o bastidor do Inter depois dessa vitória por 7-1 contra o Santos, uma vitória muito importante, até abrindo aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Inter, neste momento, que começou a rodada como 14º, aliás, começou o domingo como 14º, né, começou a rodada como 12º, caiu para 14º com os resultados de ontem, voltou para a 12ª posição, 35 pontos, está 2 pontos do Cuiabá, que é o 11º, e 3 do São Paulo, que é o 10º colocado, e ainda está a 7 do Fluminense, que é o 9º colocado neste momento, e o principal do Vasco, que é o 17º colocado com 30 pontos, perdeu o clássico para o Flamengo nessa rodada, o Inter está a 5 pontos de diferença, então a rodada é muito boa para o Internacional. Sobre a partida, o técnico Eduardo Cudê falou que ele enxerga que às vezes o futebol é assim, quando a bola não quer entrar, todos falam que tem que treinar a finalização e que a verdade é que todos têm trabalhado finalização durante a semana, é um treino normal, treino de finalização, treino defensivo, só que a diferença é que hoje o Inter teve efetividade, fez uma grande partida e fez muitos gols em cima do Santos, tanto que o Cudê destaca, nunca estamos contentes, é assim, e ele destacou que ele falou pro presidente, que ele falou pro presidente depois do jogo, que ele chegou no presidente e disse, puta que pariu, da outra vez a bola não entrou, se referindo obviamente ao que foi o jogo contra o Fluminense. E aí ele fala, o time vem jogando muito bem, óbvio que no último jogo o Inter não fez algumas coisas, que foi na derrota por 1-0 contra o Bahia no meio de semana. Ele até destacou também, o Eduardo Cudê, sobre os muitos gols que o Inter fez com muitos jogadores de frente. Wanderson fez, Ener Valencia fez, Luiz Adriano entrou e fez o 7º do Inter, também estava precisando desse gol, e ele destacou que qualquer jogador quando faz o gol fica mais confiante, mas que também é trabalho dele como treinador trabalhar o time para gerar essas situações para os caras da frente marcarem os gols. E aí ele disse, quando você tem 20 finalizações, quando você tem 20 finalizações e mantém uma quantidade de uma partida para outra, seguramente em algum momento a bola começa a entrar, e era isso que estava faltando para o Inter, porque estava criando chances, ele estava conseguindo trabalhar bem isso, mas a bola não estava entrando, e ele até destaca que o Inter tem bons finalizadores nesse contexto. Ele até é questionado pelo Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, sobre o Bustos e Wanderson, que fizeram gols hoje e que melhoraram ao longo da temporada, principalmente depois da chegada do Eduardo Cudê. Sobre vaga para Libertadores, que é ainda algo que ela ilusiona, como o Cudê falou ao longo dessa temporada. O Inter pensa em Copa Libertadores. O Cudê destacou que tem que ter a cabeça no próximo jogo, que tem respeito por tudo que pode acontecer no futebol. E ele destacou que quando ele falou que o Inter não tinha preocupação com o Z4, era porque o Inter sabia que poderia jogar melhor no Campeonato Brasileiro e jogar o que estava jogando na Libertadores, e por isso ele não queria que se preocupassem com o Z4. E ele disse que, inclusive, dentro desse contexto da Libertadores, que o Inter estava jogando bem, para ele, e ele voltou a repetir que o Inter era o melhor dos 4 times, do Fluminense, do Boca e do Palmeiras. E ele disse, a festa foi maior aqui do que vinha outros jogos da Libertadores. Então por isso a gente de fato era o melhor em tudo que poderia, não só dentro de campo, mas fora dele também. Ele disse, temos que continuar jogando dessa maneira, tratar de melhorar e não se conformar e nem confundir
pelo resultado que aconteceu aqui na partida de hoje. Sobre o jogo contra o Vasco da Gama, ele até destacou que vai ser um jogo muito difícil, que o Vasco melhorou muito e que ele conhece a comissão do Ramon Dias. E que ele disse que o Ramon Dias, a sua comissão, fez o time do Vasco ser um time muito difícil de se enfrentar, só que o Inter precisa melhorar algo, e se tem que melhorar algo hoje dentro do Campeonato Brasileiro, é voltar a vencer fora de casa o Inter, que não ganha desde lá aquela sequência, desde a antepenúltima data FIFA, quando o Inter voltou e ganhou do Curitiba e do América fora, foi lá em BH a última vitória do Inter, gols do Jean Dias e do Alemão, tá certo? E o Kudê falou sobre permanência. Ele foi questionado pelo Tiger Junk e pela Mauro Dornelles sobre permanência para 2024. Eles foram insistentes e foram muito bem os colegas porque é uma pauta pertinente. Se o Kudê vai ficar ou não para 2024. E ele disse que ele quer ser claro e deixar para frente essa questão de renovação, que ele está concentrado no jogo e concentrado no Vasco quinta-feira. Ele disse que tem política no meio e respeita essa política no meio, que é as eleições do final do ano, Alessandro Barcelos versus Roberto Melo pela oposição. Ele disse que todos sabem da relação dele com o presidente Alessandro Barcelos e que Barcelos e Kudê não pensam no dia a dia do Kudê no Inter, se ele vai ficar para 2024 ou não, e sim no futuro do Internacional. E ele disse, falar do futuro para quê? Futuro é preparar o jogo para quinta-feira e que até... E aí ele foi questionado pela Mauro Dornelles se pintasse outra proposta ele teria que pensar. Enfim, ele disse, até 31 de dezembro eu tenho posta a camisa do Inter, focado 100% e que nós trabalhamos a cada dia por esse objetivo e que para poder subir na tabela tem que estar concentrado desta forma. Bom, jogadores do Internacional também falaram sobre a permanência do Kudê. E ficou muito claro o pedido e a vontade do vestiário para que o Kudê fique em 2024. O Maurício falou sobre isso e o Maurício destacou que seria muito importante o time todo como um todo já encaixado seguir para a próxima temporada. Ele disse que o time está encaixado entre titulares e reservas e que é importante a permanência de todos para a próxima temporada, inclusive do Eduardo Kudê. O Alan Patrick não foi claro ao dizer, queremos que o Kudê fique. Mas a resposta dele deixa um pouco a entender isso, que vai ter que esperar terminar a temporada, mas é um consenso do vestiário que a permanência do Kudê seria muito importante, não só do vestiário, dos próprios candidatos, o Alessandro Barcelos tentando a reeleição. A gente sabe que se ele for reeleito vai ser uma questão muito mais protocolar a permanência do Kudê, e o Roberto Melo já deixou claro também que quer o Kudê para 2024, não sei se pela relação dele com o Barcelos, se o Roberto Melo acabar eleito, talvez tenha que negociar de fato, mas ele foi questionado também sobre essa questão de chegar uma proposta e ele não quis falar sobre isso porque ele disse que está focado no Inter até 31 de dezembro e depois vai pensar sobre o futuro dele, que também depende da eleição, e ele deixa isso claro. Jogadores que falaram, Maurício, que foi muito bem, apesar de não ter feito gol, foi muito bem hoje na partida o Maurício, tá? Teve participação importante em alguns gols do Internacional, afinal foram 7 gols. Ele disse que que o Inter, sobre essa questão de efetividade no ataque, não dá para lamentar e ficar pensando no que já passou, que era lá no Fluminense, em que o Inter não converteu tendo e criando chances, mas que agora tinha que criar e tinha que matar o jogo, porque eles sabiam que se o adversário, o Santos, e os últimos adversários que o Inter ganhou fossem criar, eles não iriam perdoar o Internacional. Ele disse sobre o jogo contra o Vasco que o mais importante, além da vitória que tem que acontecer contra o Vasco, é por ganhar fora de casa, que é algo que não acontece, como eu disse, desde o jogo lá em Belo Horizonte, na virada, aquela época, com gols do Jean Dias e do Alemão contra o América Mineiro no primeiro turno. E ele disse que agora já é focar no Vasco, tentar vencer esse jogo fora de casa e corrigir alguns erros que ele enxergou que o Inter teve nessa partida. O Inter, que era o pior ataque do Campeonato Brasileiro, e deu uma subida, uma guinada enorme com esses 7 gols contra o Santos, e ele disse, o Maurício, que não sentiu peso em ser o pior ataque para entrar dentro de campo. O René, que é um dos líderes do elenco, também falou, disse que é uma vitória muito importante e que essa vitória vinha se criando nas últimas atuações, principalmente do Inter, e foi coroada com essa goleada histórica contra o Santos. Ele disse que o time merecia aproveitar melhor as oportunidades e que o Inter fez os gols que perdeu nos outros jogos, mas que agora o pensamento é no Vasco e que tem que ter os pés no chão e saber que é jogo a jogo. E por fim, Alan Patrick, líder do elenco, falou, e o gol do Alan Patrick, o segundo gol que ele dá uma cavadinha no Vladimir, é um gol surreal, é um golaço. Eu vou postar aqui nos shorts daqui a pouco também no canal. E ele destacou,
que precisa ter um pouco mais de inteligência agora para jogar fora de casa, que foi uma grande vitória que o Inter teve, mas que agora já passou, por exemplo, a eliminação contra o Fluminense, que foi uma eliminação dolorida para todos do elenco, e que agora é pensar em ir subindo e jogo a jogo ganhar no Campeonato Brasileiro. Ele destacou justamente que tem ganhado o Vasco fora de casa, que é algo que o Inter não vem fazendo nesse Brasileirão. E o Alan Patrick foi questionado sobre seleção, senhores, seleção brasileira. Tem muita gente pedindo Alan Patrick na seleção pelas atuações que ele vem tendo. E ele destacou que seleção ele enxerga que é consequência do que o atleta faz no clube. Então ele tem que estar 100% focado no clube para aí sim ter, quem sabe, a seleção como um objetivo ali na frente. Ele disse que seleção é um sonho que ele sempre teve dentro dele e que se tiver uma convocação é o sonho e vai ser uma realização de poder representar o país dele. Um Inter que ganhou muito dentro e fora de campo, o clima foi muito bom e, assim, um vestiário eufórico pela vitória e pela forma, principalmente, que se deu a vitória e talvez o principal que eu possa destacar aqui. Todos querem Kudê para 2024, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.